Nós passamos a estudar a reação de hidratação do cimento no contexto das patologias infiltrativas relacionadas com as lajes expostas, presente nas lajes expostas. E também relacionando essas patologias com o calor de reação do cimento que é liberada durante essas reações de hidratação. Basicamente, quando nós adicionamos água às partículas de cimento, forma-se um gel esse que, na fase de formação desse gel, ocorre a maior liberação de calor, a maior exotermia de toda essa reação de hidratação do cimento. Posteriormente, ocorrem mais duas fases em que ocorre essa exotermia, quais sejam aproximadamente essa fase de maior liberação do calor decorrente da formação desse gel de cimento ocorre algo em torno de 10 minutos. Posteriormente, mais duas fases se caracterizam por essa exotermia, por essa liberação de calor, qual seja a fase de início da formação das espículas cristalinas do cimento, dessas formações aciculares do cimento, que ocorre mais ou menos num tempo de 18 horas após o contato do cimento com a água, e, melhor dizendo, 10 horas após o contato do cimento com a água, e o imbricamento dessas formações aciculares já completamente desenvolvidas, que ocorre mais ou menos com um tempo de 18 horas após esse contato da água com o cimento. É basicamente nessas duas fases, nesses dois tempos de reação, da reação de hidratação, que ocorre a maior liberação de calor, e é quando se pode interferir no direcionamento de reduzir essa liberação, essa exotermia, a liberação desse calor de reação, pelo controle, pela manipulação do tempo em que do horário em que se vai fazer a concretagem do cimento. Mas isso vamos ver a seguir. E nós começamos a estudar essa reação de hidratação do cimento, nos valendo do trabalho da professora Carla Costa, eu já mencionei no vídeo anterior, do Instituto Politécnico de Lisboa, em que ela nos propicia um estudo microscópico por meio da microscopia de varredura a respeito dessa reação de hidratação do cimento, que nós direcionaremos para o estudo do calor de reação que é liberado durante essa hidratação do cimento. De maneira que em tela, nessa figura, nós temos a partícula do cimento. Essa partícula do cimento ela é constituída basicamente pelo silicato tricálcico, silicato bicálcico, o aluminato tricálcico, o óxido de magnésio, o óxido de cálcio e o ferroaluminato tetracálcico, bem como o sulfato de cálcio. Esse sulfato de cálcio, como nós sabemos, é o gesso. Isso posto após a manipulação do cimento, ou seja ela feita pela enxada, seja feita na betoneira ou então no caminhão betoneira, cerca de 10 minutos após esse contato do cimento com a água, ocorre, como nós vimos, a formação desse gel esse que é constituído basicamente pela
etringita, que é um produto da reação do aluminato de cálcio com sulfato de cálcio, produzindo essa etringita, que também é conhecida como tricálcico hidratado. E é nessa fase, nessa etapa 1 dessa reação de hidratação do cimento, que se ocorre a maior liberação de calor. Entretanto, como se dispõe de um volume adequado de água ainda, que não evaporou, essa reação ela não é prejudicial no contexto da estruturação final do concreto. Posteriormente, nós temos uma outra fase, uma outra etapa, que é com 10 horas, em que ocorre a formação do silicato de cálcio hidratado, esse silicato, ele se deposita em volta das partículas exteriormente a essas partículas do cimento. E é nessa fase que começa também a se formar projeções aciculares do cimento, ou seja, essas projeções, essa cristalização do cimento. Numa fase 3 dessa reação de hidratação, ocorre um crescimento dessas estruturas cristalinas, de maneira que tanto nessa etapa 2 como nessa etapa 3, ressalto novamente, é que ocorre essa exotermia envolvendo essa reação de hidratação. Posteriormente a essa liberação essa exotermia, ocorre a transformação desse ferroaluminato tricálcico hidratado em ferroaluminato monocálcico hidratado. A partir daí ocorre um decréscimo nessa exotermia, nessa liberação de calor, no direcionamento da formação já da matriz constituída por silicato, basicamente de silicato de cálcio hidratado envolto por esses cristais, essas projeções aciculares. Portanto, essa entregita que se forma nessa etapa 1 da reação, na formação desse gel, se chama entregita primária. E a que se forma nessa etapa 2 é a entregita secundária, 2 e 3 da reação, é a entregita secundária. Lembrando que os picos de exotermia são basicamente 3. Nessa etapa 1, de formação do gel, nessa etapa 2 e nessa etapa 3, coincidindo ambas as reações exotérmicas de maior intensidade, coincidindo com a formação da entregita primária, que ocorre nessa etapa 1, na formação do gel do cimento, e nas etapas 2